O sétimo raio promove a união do espírito com a matéria. É a atividade da transmutação e da magnetização que purifica toda a energia mal qualificada, que transforma as situações desarmoniosas, que liberta o homem de seu karma. É por meio deste raio que podemos alcançar a liberdade e a vitória sobre todo tipo de limitação. O fogo violeta, o raio violeta, rege o atual ciclo evolutivo da humanidade, conhecida como Era de Aquário, que se iniciou em 54 e está sob a direção do mestre ascensionado Saint Germain. A chama violeta é a expressão deste raio, capaz de transmutar as negatividades e o karma humanos. É o instrumento da alquimia divina, cujo uso constante acelera a vibração do nosso campo energético, dissolve os condicionamentos mentais e emocionais e, assim, contribui para a ampliação da nossa consciência espiritual. Por meio dela, perdoamos a nós mesmos e todos aqueles que, por desconhecimento das leis da vida, nos prejudicaram. São também atributos do sétimo raio a ordem, o ritmo, a disciplina, o cerimonial e o conhecimento oculto. As pessoas, por ele influenciadas, são grandes transformadoras de ideias e de comportamentos. São diplomáticas e organizadas, prezam a liberdade e interessam-se por ocultismo. Seres pouco evoluídos manifestam essas tendências na forma de rigidez, separatismo, dogmatismo, superstição e minúcia exagerada. Sétima alquimia é a mesma ciência que Deus emprega a fim de co-criar o que resulta da aplicação das suas divinas leis. Trabalha-se com a chama violeta. Interagimos com os 7 raios infindavelmente. Isso nos traz a compreensão do significado do 7º raio para a obra de Deus. Virtudes: transmutação, ordem, diplomacia, alquimia, senso de ritmo exato e liberdade. Palavra-chave: ordem e organização. Chakra superior coronário. Som: campainhas e guizos. Perfume: violetas. Dia da semana: sábado. Regência:
Urano e Saturno. Símbolos: cruz de Malta, flor e 2 asas. Chorans, Mestre Saint-Germain e Portia, arautos da liberdade e da oportunidade para a humanidade terrestre. Seu principal foco de atuação é o templo sobre o Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos. Músicas-chave: Conto dos Bosques de Viena e valsas vienenses de Strauss. Arcanjos Ezequiel e Ametista, a quem está confiada a custódia da sagrada chama violeta. Eles auxiliam todos aqueles que invocam o uso dessa chama e potencializam seu efeito. Seu templo etérico localiza-se em Cuba e sua música-chave é a música do fogo mágico de Wagner. Elohims, Arcturus e Diana, Elohims do apelo e do ritmo, que auxiliam a humanidade a libertar-se de suas limitações, negatividades e doenças por meio da chama violeta. Seu templo etérico fica sobre Luana, na África, e sua música-chave é a Andante Cantata de Beethoven. O templo etérico da chama violeta e da liberdade da cidade do Rio de Janeiro está irradiando as influências magnéticas desta cétupla sagrada geometria. Comprometo-me a manter esse fogo ativo e flamejante para que todos vocês possam dele se aproximar, tornando-o ainda mais intenso. Invoquem-no e a sua proteção para suas vidas. Visualizem-no em suas meditações. Comuniquem-se em nossos servidores, direta ou indiretamente. Estamos muito próximos de vocês e desejamos fortalecer ainda mais a nossa permanência entre as vibrações que compõem ao ambiente sutil dessa cidade, desse país. Senhor desta era, o grande Mestre Saint-Germain, abriu as portas de seu foco ardente aos alunos e buscadores. Ele, que em séculos passados já proporcionou muito bem à humanidade, colocou-se inteiramente a serviço das aspirações de liberdade dos povos da terra. Ele se encarnava sempre e sempre manteve uma conduta por meio da qual podia expandir o momentum da liberdade. Seu templo, no coração da Transilvânia, está relacionado ao seu serviço à vida. Em cada século, nasceram pessoas que se dedicaram à liberdade. Tais pessoas possuem uma vocação espiritual para fomentar a evolução na Terra. Por meio de sua afinidade espiritual, elas são atraídas ao Templo da Liberdade. Aqui recebem seus ensinamentos e são estimulados à realização de elevados ideais. Grandes condutores da humanidade foram hóspedes desse templo e, às vezes inconscientemente, absorveram a vibração aqui reinante e levaram ao seu mundo os estímulos e ideias recebidos. Nesse local há uma centena de laboratórios, onde seus alunos desenvolvem experiências conforme suas aptidões, para aprenderem a lidar com as diversas formas de energias e técnicas para a alquimia da alma. Mestre e alunos irão reunir-se aqui a cada um pode mergulhar na radiação da liberdade
e tornar-se um ativo e consciente colaborador que elevará o ideal da liberdade ao seu círculo de atuação. A radiação da chama da liberdade, o profundo púrpura violeta, flui através do éter em grande círculo ao redor desse centro de luz e acolhe todos os diligentes, alunos e aspirantes que deverão enviá-la ao mundo, aquele que, com grande concentração, dirigir a ela sua consciência, poderá atrair a vibração. Deixem-se contagiar pelo amor e entusiasmo do grande mestre e esforce-se para ser como ele. As valsas de Strauss sinalizam as suaves tonalidades e a beleza dessa região da Europa, que tanto amam e poderão entregar-se à sensação mística que essa região adquiriu através do foco ardente e a radiação do grande mestre. A trilha da luz é um caminho diversificado e jamais monótono. Se for seguido com ânimo, os alunos poderão receber os impulsos que os farão progredir rumo à luz. Mestre Saint-Germain também espalhou vários focos de sustentação da chama violeta pelo planeta, instalando laboratórios alquímicos etéricos até mesmo sobre a residência física dos trabalhadores mais dedicados a expandir a sua luz, magnetizando o local com sua própria energia, dando sustentação irrestrita aos discípulos que se conservam na retidão. Mantém um foco na cidade dourada etérica sobre o deserto do Saara. Dá aulas também no retiro do Royal Teton e no seu próprio retiro físico etérico, a Gruta dos Símbolos, nos Estados Unidos. Na cidade do Rio de Janeiro também temos um grande templo etérico da chama violeta e da liberdade. E esta está irradiando as influências magnéticas dessa chama sagrada para o Brasil e para o mundo.
Mm-hmm.